há um Deus, e Ele redimiu você. E esse mesmo Deus que redimiu você é o Senhor que está sentado nesse mesmo trono. Ele é tão imenso, que Ele é tão grande, que Ele faz todas as coisas desaparecerem diante dele. Você precisa ver esse trono. Você precisa meditar sobre esse trono. Você precisa contemplar esse trono. Hoje, nesse momento, se você não vê esse trono como uma bênção, vejam pelo menos como um alerta. Porque um dia crendo ou não, um dia acreditando ou não, um dia gostando ou não, você estará em pé diante desse trono. Em Romanos capítulo 14, esse trono é chamado do trono do julgamento de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, esse trono é chamado do trono do julgamento de Cristo. E é muito interessante em nosso texto aqui, que a palavra referente a trono, no grego, é baima. E quando você vai ler os evangelhos, você vai ver que quando Cristo estava diante do trono de Pilatos, a Bíblia diz que Cristo estava diante do baima de Pilatos. Do baima de Pilatos. Mas o incrível aqui é que agora tudo é revertido. Agora é Pilatos que estará diante do trono de Cristo. É Pilatos que estará diante do baima de Cristo. E como você acha que Pilatos vai se sentir nesse momento? Ele que rejeitou a Cristo, tendo a luz que Cristo era o Filho de Deus. Ele que negociou Cristo com heróis. Como você acha que Pilatos vai se sentir quando ele estiver diante do baima de Cristo nesse momento? Alguns podem dizer assim: pobre de Pilatos. Não, meu amigo. Pobre de você, se o seu nome for chamado. Pobre de você, se você estiver nesses últimos momentos do julgamento de Deus. Porque talvez você tenha feito o mesmo que Pilatos fez. O mesmo que Pilatos fez. Talvez você tenha julgado a Cristo. Talvez você ouviu o Evangelho várias vezes e o rejeitou erradamente. Talvez você considerou o Filho de Deus levianamente. Você tem que entender que do jeito que você trata Jesus, é desse mesmo jeito que você está o julgando. Você tem que entender que o tempo que você dá para Cristo é desse jeito que você está o julgando. Você tem que entender que o tanto que você leva a Cristo a sério é desse jeito que você está o julgando. E pobre de você, se você estiver pós-milênio aqui, vivendo essas últimas cenas do julgamento de Deus. Agora, seguindo o texto, a Bíblia diz que esse trono é um grande trono. E a palavra usada para grande no grego é mega. E essa palavra mega pode ser traduzida como significando muito grande em relação à aparência, à dimensão, à massa, a peso, a área, a extensão, a força, a nível, a iminência, a estima, a virtude, a autoridade e ao poder. Qualquer coisa resumida na palavra grandeza ainda não pode ser retratada diante desse trono. E esse trono, é diante desse grande trono que muitos de nós iremos comparecer. Essa é a verdade para ser dita nos dias de hoje. Essa é a temática da nossa pregação. É isso que diz o verdadeiro Evangelho. As pessoas estão pregando só a segunda parte do Evangelho, só a salvação. Mas como eu posso aceitar a salvação se eu nem mesmo sei que eu preciso dela? É diante desse grande trono, desse terrível trono, desse majestoso trono, que muitos, a Bíblia diz, 2/3 de toda a humanidade irá comparecer. Ouça o que as Escrituras dizem. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado de meus pés. Isaías 66:1. Nunca houve um rei nessa terra que ele pudesse dominar uma parte dessa terra por muito tempo. Houveram os grandes reis que as pessoas tremeram diante deles, é bem verdade, mas
mas eles nunca tiveram domínio sobre essa terra. Agora, esse está sentado no trono, nessa grande coisa. Esse é tão grande, esse trono é tão grande, ele é tão majestoso, que ele faz dessa terra aqui o estrado dos seus pés. Quão grande é o seu poder, quão grande é a sua autoridade, quão grande é esse do qual diante dele você estará para ser julgado. E uma outra coisa sobre a grandeza desse trono é esta: João está envolvido com essa visão, e ele diz: eu vi um trono, e ele diz que todos os que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro irão comparecer diante desse trono. É interessante que essa multidão que vai estar diante desse trono, e a palavra de Deus diz que vai estar um a um, separadamente. Essa multidão é tão grande que ela vai até onde os seus olhos podem enxergar. Mas é interessante que João não dá ênfase a isso. João não salienta isso, porque aquele que está assentado sobre o trono, ele faz tudo desaparecer diante dele. As coisas não significam nada quando estão diante dele. E você pode estar diante dele nesse momento. Uma outra coisa que eu quero que você veja sobre a grandeza desse trono é sobre a Escritura diz, sobre o que se assenta sobre ele. As Escrituras dizem que o que se assenta sobre esse trono ele é o Eu Sou, o Alfa, o Ômega, o Ancião de Dias, o Deus Eterno, o Deus Invisível, o Deus Bendito, o Poderoso, o Santo, o Deus Justo, o Deus dos Deuses, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Possuidor dos céus e da terra, o Bendito, o único soberano, o legislador, o juiz de toda a terra. Observe, ele tem que ser temido. Temido. E nos dias de hoje, as pessoas não estão temendo a Deus. Talvez um dos maiores reis que já existiram sobre essa terra falou, Nabucodonosor disse: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendice ao Altíssimo, e eu louvei e eu glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e cujo reino é de geração após geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com todo o exército do céu. Entre os moradores da terra não há quem possa estouvar a sua mão e lhe dizer: o que fazes? Daniel 4. Esse é o Deus da Bíblia. E uma das razões porque eu estou pregando sobre isso aqui para vocês é que a mesma coisa que aconteceu com Nabucodonosor aconteceu comigo também. Quando Nabucodonosor diz: e levantei os meus olhos aos céus e tornou-me a vir o entendimento. E eu digo aqui para vocês que existem provavelmente aqui pessoas que não conhecem o Senhor. Existem pessoas que tudo que vem é terra, que tudo que se gloriam é nas coisas aqui dessa terra. Esse é o padrão do que muitas pessoas julgam. Vocês precisam olhar para o céu. Vocês precisam levantar os seus olhos ao céu para que a razão possa voltar a você. E nos dias de hoje, nós não temos visto quase ninguém levantar os seus olhos para o céu. Às vezes, eu prego essas coisas aqui, sobre esse julgamento, e eu já encontrei pessoas que dizem que eu estou filosofando, e eu digo assim: você acha que verdadeiramente dedicaria a minha vida à filosofia? Você acha realmente que eu largaria tudo por filosofia? Isso não é poesia. Isso é a maior realidade do que vai acontecer, é a coisa mais certa do que vai acontecer, e isso está diante de nós, diante do nosso povo. E o texto continua dizendo que esse trono é branco. O brilho da brancura reluzente, da justiça de Deus, que nem mesmo os anjos podem contemplar sem tapar os seus rostos, se cobrirem. E aqueles anjos que
estão na sua presença, os serafins que são chamados em Hebreus 1:7, como chama de fogo. Eles não estão pegando fogo. É a brancura reluzente da santidade de Deus pairando sobre eles, que faz com que eles pareçam que estão pegando fogo. E diante desse Deus, que nós vamos ter que comparecer. Esses anjos, eles não estão queimando. São apenas o reflexo desse glorioso, terrível, magnífico Deus e de sua justiça. É esse trono que vai julgar você. É esse Deus que vai julgar você. E esse trono é branco. Significa que esse trono é sem mácula, sem defeito. Ele não é de cor certa. Não serão feitos acordos aqui diante desse trono. E você será julgado pelo puro, branco, reluzente e santo caráter de Deus. Quando nós comparamos essa visão aqui de Apocalipse 20 com a visão do trono que Deus deu para João em Apocalipse 4 e com a visão que Deus deu para Daniel em Daniel 7, nós vamos ver que aparentemente em Daniel 7, em João, em Apocalipse capítulo 4, aparentemente lá existe uma visão mais detalhada desse trono. Mas aqui não existe muitos detalhes. O maior julgamento que Deus pode dar para o seu povo, a coisa mais terrível que pode recair sobre o povo, é quando Deus deixa de se revelar para ele. E aqui nesse momento, em Apocalipse 20, pós-milênio, quando a misericórdia e a graça de Deus acabou, quando os ímpios encheram a medida da sua iniquidade, esse Deus vai deixar de se revelar para o povo. Você está aqui ouvindo magníficas mensagens sobre o Evangelho de Jesus Cristo, mas se você estiver aqui nesses últimos momentos do julgamento de Deus, isso vai ser tirado de você. Você não terá mais nada. Não haverá mais revelação para se arrepender. Não haverá mais revelação para se acreditar. Acabou. Nesse momento aqui acabou. Tudo foi embora. Deus retirou tudo. Tudo. Quando você procurar por essas coisas, Deus vai dizer: eu me revelei a você por toda a sua vida. Mas apesar de você me conhecer, você não me honrou como Deus e não me deu graças. Isso está escrito em Romanos 1:21. Se você estiver aqui nesse momento, tudo acabou, tudo se foi, e você vai tatear no escuro.